Olá, todos, caras amigas e caros amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Sala de Visitas. E hoje temos aqui uma convidada brasileira, Larissa Santos. Ela é pesquisadora de cosmologia física e também professora da uma Universidade Chinesa de Yangzhou. Ela participa de um projeto incrível entre China e o Brasil para explorar a expansão do espaço. E seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá. Boa noite, bom dia para vocês aí na China e eu que agradeço o convite. E no primeiro lugar, Larissa, pode nos contar um pouco sua experiência de ser uma professora de cosmologia numa universidade chinesa? Porque a gente está muito curiosa com isso, porque é muito normal muitos alunos estrangeiros, brasileiros, estudar na China, mas é raro um professor estrangeiro ministrar aula aos estudantes chineses. Na verdade, a parte mais desafiadora realmente é a língua, porque eu não falo, né, fluente o mandarim, então seria impossível lecionar em chinês. Então, na verdade, essa é a parte mais desafiadora para mim como professora estrangeira na China. Mas eu vejo que os alunos chineses são bastante receptivos, tanto na Universidade de Ciência e Tecnologia da China, que eu trabalhava anteriormente, na província de Anhui, quanto na Universidade de Yangzhou. Eles são muito proativos, muito interessados, então acaba facilitando a nossa comunicação. Fora isso, tem sido uma experiência excelente trabalhar nas universidades chinesas. Sim, e as aulas são feitas em inglês. O curso principal que eu dou lá na Universidade de Hangzhou atualmente é exatamente o curso de Introdução à Cosmologia para os alunos de mestrado e doutorado, porque os alunos de graduação têm um pouco mais de dificuldade com o inglês, Hum, né? Então eles precisam de um pouco mais de tempo com a prática do inglês. Mas os alunos de mestrado já são um pouco mais formais nesse sentido e eles compreendem melhor o inglês. Então, eu dou aulas de introdução à cosmologia em inglês para os alunos de mestrado e doutorado. E também a gente tem outras atividades dentro da universidade, né, como o Journal Club, que a gente introduz temas atuais dentro da astronomia para os alunos, e eles também têm apresentado em inglês, porque nós temos outros estrangeiros no grupo, no nosso centro de gravitação e cosmologia, então toda a comunicação mesmo tem sido feita em inglês e nós temos estimulado isso, porque é importante para os alunos, principalmente na área de ciência, que eles aprendam o inglês, porque é a língua oficial. sim. E aí, você própria é mestrada em cosmologia pela Universidade de São Paulo e fez também doutorado lá. Não, na verdade, eu formei na Universidade de Brasília, fiz o meu bacharelado lá, e o meu mestrado eu fiz no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também no Brasil, e o meu doutorado eu fiz na Universidade de Roma, na Itália. Ah, Então, isso, o primeiro pós-doutorado eu fiz também na Universidade de Roma, na Itália. Um segundo pós-doutorado eu fiz na Universidade de Ciência e Tecnologia da China, em Hefei. E hum. depois eu fiquei lá como pesquisadora associada por mais um tempo e agora eu estou como professora em Yangzhou. Por qual ocasião você decidiu ficar na China e dar aulas, trabalhar numa universidade chinesa? Então, quando eu estava na Itália, minha bolsa de pós-doutorado estava acabando e eu comecei a procurar lugares para continuar a minha pesquisa e mandei meu currículo para diversas universidades, incluindo a Universidade de Ciência e Tecnologia da China, que é uma universidade muito conceituada e muito renomada internacionalmente, muito reconhecida. E foi a primeira que me chamou. Então, como eu recebi o convite para ir para a Refei, e eu não pensei duas vezes, né? Porque realmente é uma universidade muito boa. Então, eu já fui direto para a Refei. E a partir dessa minha chegada como pós-doutoranda, né, na universidade, eu fui sendo promovida pouco a pouco e acabei ficando, né? Eu fui para ficar 2 anos e moro na China há 6 anos.
6 anos já. E sabemos que no início deste mês, a Universidade de São Paulo lançou oficialmente o projeto de radiotelescópio Bingo, que conta com colaboração de vários países, especialmente, particularmente a China. E você, como uma coordenadora, colaboradora deste projeto importante, pode nos apresentar um pouco o que é exato este programa? Então, o Bingo, ele é um radiotelescópio que está sendo construído aqui no Brasil, né? Eu estou no Brasil no momento, no sertão da Paraíba, que é no Nordeste brasileiro, né? E ele tem o intuito de estudar a evolução do universo de maneira inédita através de átomos de hidrogênio, que é o elemento químico mais abundante que a gente tem no universo. Ele corresponde aí a aproximadamente 75% de toda a matéria da qual somos formados. Então, é possível, né, que boa parte da história do universo ela seja a gente possa descrever utilizando átomos de hidrogênio. E esse projeto ele é liderado pela Universidade de São Paulo, né, a USP, pelo INPE, que foi onde eu fiz meu mestrado, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no Brasil, e pela Universidade Federal de Campina Grande, que é a universidade que fica no estado onde o experimento vai ser construído, né? E esse telescópio Bingo está em fase de desenvolvimento agora. Nós estamos desenvolvendo a pipeline de análise de dados, esperando que a construção seja finalizada e a gente comece realmente a coletar esses dados do universo. Ele é projetado para medir ondas na faixa de rádio, entre as frequências de 980 MHz e 1260 MHz, e ele conta com 2 espelhos, né, onde o primário terá mais de 50 metros de diâmetro, e o Bingo vai observar a época do universo que começa a ser dominado por essa tal energia escura que a gente diz que ela é responsável pela expansão acelerada do universo. Mas o Bingo é uma colaboração internacional, é um projeto internacional, né, que conta com outras universidades do mundo, incluindo a Universidade de Hangzhou, na China. E qual é a direção direta entre este projeto com o seu estudo? Ou seja, qual é seu objetivo nesse projeto? Então, eu faço parte do grupo que vai separar o sinal do ruído. Então, eu coordeno essa parte da pipeline da análise de dados que vai fazer. Porque quando a gente recebe o sinal do céu, a gente não escolhe que sinal a gente recebe. A gente recebe todos os sinais do céu nessa faixa de frequência. Então, a gente recebe sinal da galáxia, a gente recebe o nosso sinal cosmológico, que é esse sinal que a gente vai tentar entender sobre a evolução do universo, que vem dos átomos de hidrogênio. Então, o meu trabalho é liderar esse grupo que vai separar o que é o sinal cosmológico, que a gente vai trabalhar para fazer cosmologia, dos outros sinais que estão presentes no universo, como, por exemplo, o sinal da galáxia, que é muito forte e que a gente tem que remover para poder enxergar o sinal cosmológico. Legal. E para nós, a cosmologia física é uma ciência mística e também muito romântica esse trabalho. E como você iria descrever o encanto da cosmologia física? Na verdade, eu sempre digo, né, que o ser humano ele sempre olhou para o céu. Então, a cosmologia, o encanto pela cosmologia sempre existiu. Até mesmo, talvez, outros hominídeos, além do Homo sapiens, né, olharam para o céu em algum momento aí da história. É sempre esse encanto pelo desconhecido. A partir desse observar do céu, do desconhecido, a gente começa a criar mitos, hipóteses e, claro, os modelos cosmológicos vão sendo desenvolvidos para tentar explicar o movimento dos corpos celestes, por exemplo. Atualmente, nós somos invadidos, né, por essa curiosidade diante do cosmos, não só, claro, pelos mitos da criação, aí, mas também pela exploração espacial, que tem sido cada vez mais constante
nos tempos atuais, inclusive a China liderando, né, essa parte de exploração espacial. E somando-se a tudo isso, a gente tem também, né, a ficção científica no cinema, na literatura, e tudo isso mexe muito com a imaginação das pessoas para tentar aprender e entender mais sobre o universo, sobre o cosmos. Então, acho que toda essa miscelânea de coisas aí faz com que nós fiquemos extasiados assim diante do universo. Uhum. De fato, essa curiosidade pelo espaço da humanidade começa há 1000 anos, mas só no último século a gente começou a enviar sondas e também essas naves para o espaço. Ontem eu li um artigo muito interessante, é que a NASA enviou na década 60 e 70 várias sondas para voar fora do sistema solar. Foi carregado uma plaga com informações dos seres humanos e uma informação registrada muito importante é esse átomo hidrogênio de 21 centímetros. E sabemos que também que essa é a radiotelescópio Bingo, também recebe uma radiação de 21 centímetros. Pode nos contar um pouco como esse átomo hidrogênio é tão importante, fundamental para explorar o espaço? É porque, por exemplo, o átomo de hidrogênio neutro, ele sai de um estado de alta energia, mais alta energia, para um estado de mais baixa energia. E quando isso acontece, ele emite radiação, ele emite onda eletromagnética, que a gente chama de fótons, né? Que são as partículas de luz. E essa onda eletromagnética é emitida exatamente no comprimento de onda de 21 centímetros. E como eu falei anteriormente, o universo é permeado por hidrogênio. Então, nós usamos essa informação do hidrogênio, essa radiação emitida pelo hidrogênio, para mapear as estruturas no universo. Então, é uma frequência bem comum no cosmos, digamos assim. Mas vossa equipe, os cientistas já têm uma expectativa de receber este sinal, apesar de muito fraco, mas você já tem uma expectativa de receber este sinal do espaço? Sim, na verdade, esse sinal de 21 centímetros ele já foi medido não cosmologicamente, não muito longe da gente, mas, por exemplo, aqui na galáxia, ele já foi medido. Então, a nossa ideia agora é medir em distâncias cosmológicas. Isso ainda não foi feito, vai ser inédito. Quem fizer primeiro, né? Então, tem vários experimentos concorrendo aí para ver quem será o primeiro a medir esse sinal importante aí da cosmologia em 21 centímetros. Tem o Bingo e tem outros experimentos também na própria China que estão tentando medir, que estão sendo construídos em território chinês também para medir esse sinal de 21 centímetros. Sim. O Então, Tianlai. sim. E qual é o atual desdobramento do estudo sobre a origem, essa expansão do universo, especialmente no que diz respeito aos acadêmicos brasileiros e chineses? Como você avalia o nível de estudo da China e do Brasil nessa área? Em questão mundial, né, essa é a era de ouro da astronomia. Tem diversos experimentos sendo construídos ao redor do mundo para tentar responder essas perguntas a respeito do universo primordial. E em questão de Brasil e China, nós temos dessa colaboração entre os dois países, né, nós temos o Bingo, que quer medir a evolução do universo, que também faz parte da cosmologia, para desvendar aí a energia escura, que é um dos mistérios da cosmologia moderna. Mas a China em si tem diversos experimentos nessa área, em áreas diferentes também. Eu faço parte de um outro experimento chinês, chama-se ALICPT, que é um experimento que está sendo construído no Tibete,
né? E eu faço parte desse experimento para medir uma radiação que vem lá do universo primordial também, uma fotografia do universo primordial. E esse experimento está sendo liderado pelo IRAP, em Pequim, e tem colaboração também com a Universidade de Shanghai Jiao Tong University, Beijing Normal University, a University of Science and Technology of China, USTC. Então, é uma colaboração de várias universidades muito bem ranqueadas na China, com o intuito de medir essa radiação do universo primordial, que pode nos dar, talvez, informação sobre uma possível expansão exponencialmente acelerada do universo nos seus primórdios. Então, a China realmente tem dedicado muitos esforços na busca por uma ciência de ponta mesmo. E também, falando sobre essa exploração espacial, a China, a missão chinesa de nave Xingzhou, e também o envio de sondas para Marte e Lua, também serve como uma tentativa de explorar o espaço. E você tem algum comentário sobre os progressos científicos e tecnológicos da China nessa área? E alguma coisa te chama mais a atenção da missão chinesa Shenzhou 12? Todas essas missões, né, enviadas pela China são de um progresso enorme. Foi um feito realmente fantástico, por exemplo, o envio da Tianwen-1 para Marte, né? Não é fácil chegar em Marte, pousar na superfície do planeta é ainda mais desafiador. Eu não sei se você sabe, mas mais de 60% das tentativas de pouso foram fracassadas no planeta vermelho, né? E só algumas agências espaciais do mundo fazem parte dessa corrida rumo a Marte e já estão orbitando o planeta. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Índia, os Emirados Árabes e agora a China também. E dessas, somente a ex-União Soviética, os Estados Unidos tinham conseguido pousar com sucesso até esse ano, né? A China agora faz parte aí desse seleto grupo de países que conseguiu pousar em Marte, então já está aí no top 3, né? Então isso aí é simplesmente maravilhoso, não tem palavras para descrever o sucesso do programa espacial chinês atualmente, né? E sem contar também, a gente pode mencionar a Chang'e 5, né, que coletou as amostras da Lua recentemente, trouxe de volta à Terra. Algo parecido com isso só tinha sido feito na década de 70 pela ex-União Soviética. Essa foi a última vez que a gente fez uma missão desse tipo, né? Os cientistas. Então, e a China, para finalizar, ainda enviou 3 astronautas para a própria estação espacial pela primeira vez na história. E, para mim, o que mais chama atenção nisso tudo é que a China desenvolveu um robusto programa espacial com alto desenvolvimento tecnológico em um período muito curto de tempo, comparado com as outras nações que tiveram êxito em missões espaciais. Por exemplo, os Estados Unidos, como você mencionou, desde a década de 60, 70, já estão, né, trabalhando no programa espacial deles. E a China, em comparação, é bem mais recente. Isso é realmente surpreendente. Uhum. E qual é sua atitude em relação à parceria entre os países na ciência? Quer dizer, você acha que a ciência tem fronteiras ou sem fronteiras? Atualmente, eu acredito que as ciências não deveriam ter fronteiras, que nós deveríamos trabalhar colaborativamente em prol realmente de avanços tecnológicos e de desenvolvimentos, e feito na maioria dos trabalhos e projetos estritamente científicos, né? Como cosmologia e astronomia, em geral, esses experimentos são todos em colaborações grandes, colaborações internacionais. Então, eu acho que esse é um caminho que a ciência vem seguindo cada vez mais. As colaborações estão cada vez maiores e abrangendo cada vez um número maior de países. Quer dizer, os países devem ser mais abertos
nessa área compartilha os dados entre China e os Estados Unidos, porque agora tem alguns questionamentos, dúvidas sobre essa parceria entre Estados Unidos e China, mas a exploração do espaço é uma missão, é uma causa da toda a humanidade, né? Sim, mas assim, quando eu falo em ciência, eu penso nas ciências puras, ciências naturais, em questão de trabalhar, por exemplo, em cosmologia, mas a parte da exploração espacial é uma parte um pouco mais delicada, porque tem um desenvolvimento muito grande de tecnologias, né? Então, talvez os países tenham um pouco mais de restrição nesse intercâmbio de tecnologias. Então, eu acho que talvez seja um pouco mais complicado nessa área. Sim, é uma questão muito complicada, mas em resumo, no final, em quais áreas que o Brasil e China pode reforçar essa colaboração no estudo científico seu para após essa pandemia, você deveria voltar também, continuar a sua carreira na China? Sim, o Brasil e a China, a gente já tem uma parceria de mais de 3 décadas, né, no desenvolvimento de satélites, por exemplo, o programa Cybers, de satélites, são satélites sino-brasileiros de sensoriamento remoto. Então, teve esse programa bem extenso, né, do Brasil com a China. Agora também tem esse programa da Universidade de Hangzhou e a Universidade de São Paulo, sendo que a Universidade de São Paulo é a melhor universidade brasileira, né? E a Universidade de Hangzhou tem esse centro de gravitação e cosmologia que é recente, é novo, ele acabou de ser fundado. Então, eu acho que a parceria, além do bingo, né, uma parceria entre universidades, também com intercâmbio de pesquisadores, intercâmbio de estudantes, porque é muito importante também os estudantes terem essa vivência internacional. Então, eu acho que só tem a crescer e prosperar essa colaboração, não só no nosso pequeno âmbito ali, né, da Universidade de São Paulo, com o Yanzhou, mas eu acho que em questão até de países mesmo, Brasil e China, tem tudo para prosperar essa colaboração em diversas áreas. E você, seu plano e seu objetivo para a sua carreira de toda a vida? O meu objetivo é quando as coisas melhorarem realmente, né, e as fronteiras todas reabrirem, voltar para a China, para o meu trabalho, retomar minhas aulas com os meus alunos e esperar trabalhar tanto no experimento do Ali quanto no bingo, continuar o trabalho do desenvolvimento mesmo das pipelines para análise de dados e esperar os dados chegarem, para a gente aí poder trabalhar com esses dados cosmológicos em primeira mão e, quem sabe, obter resultados interessantes tanto para o Brasil quanto para a China. Sim, e vou acrescentar mais uma pergunta, é que você, como uma cientista mulher, e também vemos que nessa área de estudo sobre a cosmologia física, parece que tem relativamente poucas cientistas mulheres. Uma sua sugestão para as alunas, as meninas que também querem dedicar nessa área? Você pode dar alguma sugestão que quer dizer as mulheres também podem dedicar nessa estudo científico? Realmente, ainda hoje, nós somos minoria dentro da física e dentro da cosmologia, parece que mais ainda, mas para todas as meninas que gostarem do assunto e se interessarem por isso, não deixe que esse ambiente masculino, né, intimide. Vocês podem sim conseguir chegar lá, vocês têm toda a competência e capacidade para seguir a carreira científica como qualquer outra pessoa que se interesse pelo assunto. E é uma área realmente muito masculina e precisamos sim de mais mulheres trabalhando na área. Então, eu digo que para todas as meninas que querem, sigam em frente e não se deixem intimidar, que nós precisamos de vocês nas ciências.
Sim, muito obrigada pela essa conversa com Larissa Santos e também desejamos uma carreira, um futuro brilhante para você e também uma parceria de muitos resultados frutíferos entre a China e o Brasil. Muito obrigada pela essa entrevista. Eu que agradeço imensamente o convite. Muito obrigada. Grande sucesso. Obrigada.